Palavra, menino Leandro. Vai, Leandro, a palavra é sua. Parabéns. Bom, assim, uma coisa bem que eu queria falar já antemão, assim, pra falar do Schopenhauer, eu tenho que ler o Schopenhauer, né? Então, eu trouxe aqui 3 livros aqui, 2 livros que é um livro dele, que é Um Como Vontade de Representação, que foi um livro dele que ele fez logo em seguida, quando ele fez a tese de doutorado dele, que é uma tese chamada sobre o princípio de razão suficiente. Quádrupla, né? De razão suficiente. Essa tese de doutorado dele foi uma tese, assim, até com esse biógrafo aqui, que é um alemão também, ele falando justamente essa questão da por que um princípio de razão, né? Por que essa questão, né, para ele, de questionar a razão das coisas, a razão do mundo ser, no caso, como se apresenta pra gente. Porque justamente esse é o ponto para ele, né? De como que no livro dele que ele fala, o mundo como vontade e representação. Então, existe a vontade e a representação da vontade. Só que anteriormente a isso, de dar a vontade, tem a razão. Por que tem que ter a razão, né? Porque sem razão não há filosofia. No caso, a razão é a constituição da filosofia. Então, para ele isso foi uma herança muito importante. Então ele tentou trazer com essa herança da razão, por quê? Porque a razão é o fundamento da Grécia Antiga, né? No caso que é o Platão. Platão mesmo tentando trazer junto com Kant. E essa junção entre o Kant e o Platão é a leitura do Schopenhauer. O Schopenhauer ele tenta juntar as duas coisas num balato de gato só. Juntar. O que é a razão? A razão é o fundamento das coisas, mas o fundamento das coisas está nas coisas. Então, isso é uma questão para ele. Tanto é que ele vai retomar o Kant. Então, as coisas são como elas são, ou são as coisas como eu penso como elas são. Então, justamente essa é a discussão dele. Então, mas antes das coisas são como elas são, ou como eu penso que as coisas são, existe justamente essa vontade, né? Então, o que é? O Schopenhauer ele bota a vontade é a coisa em si mais a ideia platônica. Então, a vontade é esse princípio dessas duas coisas, que é a ideia platônica mais a coisa em si para Kant. Só que, para você entender o que é a ideia Platão, você tem que saber o que é a ideia Platão. E para você saber o que é a coisa em si para Kant, você tem que saber o que é a coisa em si em Kant. Só que não é uma coisa fácil, né? Ah, não é mesmo. Ainda mais do que no século XVIII, vamos pensar assim, discussões, o que é uma coisa ideia em Platão, porque até então a escolástica ainda era uma revoga assim, da questão do domínio da igreja, de domínio teleológico. Então isso até então, o Aristóteles era um cara muito mais livre que o Platão. Então a leitura de Schopenhauer e do Platão é uma leitura assim, é uma leitura, não é superficial, mas é uma leitura tão delicada, porque ele faz uma leitura assim, muito minuciosa. Ele faz uma leitura não só do Platão, ele faz uma leitura das obras do Platão. Então, porque as obras do Platão, tem cada um, fala de um tema, mas como é que isso constitui na tradição? Como é que isso é chegado na leitura do Platão, na leitura do Schopenhauer? Para ele ainda é um dilema, ele não sabia resolver isso, né? Porque até então a tradição foi tomada pela escolástica, a leitura de Aristóteles, e ele tentando revogar uma leitura de Platão. Isso já é uma dificuldade, é um ponto de partida para ele, porque até então, como é que você vai chegar nas ideias de Platão para uma teleologia, né? A questão é essa, né? Como é que você vai chegar nas coisas em si sem pensar nas coisas, né? Como é que você vai tentar conhecer as coisas em si sem pensar nas coisas? Então, para ele isso, né? Que é a vontade é justamente, eu botei um esqueminha aqui, não sei se vai dar tudo para ler, que é assim, o Platão, né, que ele tem a coisa da ideia, e o Kant é a coisa em si. A junção dessas duas coisas é a vontade. Mas o que é a vontade? É só essas duas coisas? Como é que eu vou explicar para você o que é a ideia em Platão, ou a coisa em si? Chegou alguém? Vai abrir? Acho que é a Ju. É a Juliana. A Lu tá em Aparecida do Norte. Devia pegar dona e crenta. Era séria, né? Eu lembro dela no cidade. Ai, gente! Tudo bom?
Boa! Ei, tudo bom? Peraí que eu tô velhinha, gente. Tudo jóia? Bom dia. Boa! Eu vou ver quanto tempo, Ju? Quanto tempo, né? Dá um abraço. Aqui no exame ficou pronto, tá, gente? Duas hérnias de disco e uma degeneração óssea seríssima. Mas é verdade. Essa semana eu vou levar para o meu cirurgião, que ele que cuida disso, né? E ver o que vai ser da minha vida. Tem um bom ali na... Agora também, Regina. Ali perto do hospital Vita. Não sei o que é lá, Coutinho. Neurocirurgião? É. Mas vamos lá, para retomar, Leandinho. Você estava falando que aquela questão kantiana, né, da coisa em si, que ele separa, né, a coisa em si do fenômeno. Sim. E que me parece que é isso que o Schopenhauer depois tenta juntar, né, essa coisa em si com o fenômeno. Mas Mas o fenômeno é aquilo que se apresenta. Isso. Aí ele está exatamente nessa dúvida. Será que as coisas são como são? Ou será que são como pensamos que são? No caso do fenômeno, o que o Kant quer dizer é que nós construímos. O sujeito tem uma posição ativa agora, não só passiva, que recebe diretamente a coisa. A coisa não vem diretamente, nós também construímos a coisa. Então é uma representação da coisa. Então será que aquilo que achamos que a coisa não é na verdade como pensamos que a coisa é? Aí você estava nessa questão, né, Leontinho? A coisa em si você não vê, você não sabe. Dentro já. Sim. Até porque a coisa em si você não vê, você não sabe da coisa em si. Pro Kant. Pro Kant não. Sim. Mas antes de mais nada, justamente esse é o ponto da questão. Tá. Antes de você tentar descobrir as coisas com uma nação, você tem que ver qual é a razão de você estar pensando as coisas em si. Entendi. Por isso que a tese de Schopenhauer é justamente o princípio de razão quádruplo suficiente. Qual é a razão suficiente para você estar pensando as coisas? Não sei. É justamente essa a investigação. Você está pensando isso? Por que é você tomado com questões e você o tempo todo a pensar sobre elas? Esse é o ponto. Por quê? Você fica levantando questões. Questões e você querer a razão das coisas. Você quer saber a razão das coisas. E existe razão suficiente para isso? Acho que não. Você determinar isso pelas respostas, como você falando não ou sim, você está querendo investigar ainda. É verdade. Entendeu? E ainda fica na sua cabeça, que é justamente esse é o ponto, né? Que ele fala, a natureza e o homem não tem diferença não, só que o homem conseguiu desenvolver isso de uma forma muito mais complexa, mas de uma forma muito mais orgânica. Por isso que tem o quê? O sistema nervoso, o cérebro, né? O cérebro do homem já foi desenvolvido para você pensar a razão das coisas. Já os animais não, os animais têm a razão deles, mas só que é a razão de uma outra forma, diferente. Só que isso se manifesta para o homem, para a gente, de uma forma diferente. E aí como a gente vai pensar as coisas? Né? E aí a razão tentando, justamente para aquele que o Kant fala, para como é que as coisas se apresentam a você, são como elas se apresentam mesmo? Né? E aí o Schopenhauer tenta juntar isso na vontade. Então o que é a vontade? A vontade é a junção da coisa em si, novamente, do Platão, do Kant, mais a ideia do Platão. Quer dizer, são duas coisas inatingíveis até então, né? Mas só que isso é pela razão. Só que é o princípio de razão, tem princípio de razão para você pensar a partir dessas vontades. Que é uma questão para ele depois, que ele faz essa tese em 1813. Quer dizer, não foi lida, né? O biógrafo que mesmo fala, o Schopenhauer, por mais que ele tentou se esforçar ao máximo naquela coisa toda, ele não foi um cara sucedido, porque ninguém queria saber né, do que é pensar a razão das coisas. E, justamente também na Alemanha, aquela coisa toda, estava todo mundo lendo Kant, e o Kant foi um cara realmente tomado, né, como um grande fundamento na Alemanha toda. Mas é só que, assim, a academia, né, vamos pensar, a universidade filosófica, ela tentou fazer com que isso fosse uma base de sustentação em todo o sistema. Vamos pensar, o sistema alemão, de todo o sistema do alemão, da forma como o alemão pensa as coisas. Só que aí que tem o Kant e tem os idealistas alemães, que são Fichte, Schelling, Hegel. Esses três, vamos pensar assim, tentaram fundamentar isso a partir da razão. Só que cada um caiu de um jeito. Por exemplo, o Schelling apontou para a natureza,
Hegel apontou para a história, entendeu? E Schelling já apontando com a natureza de uma forma assim, muito mais diferente até que então, por isso que é chamado romântico, né? Aquele ditado, Sturm und Drang, né? O que é no período de 1920? É de como é que posso? Turbulência, não sei dizer como é que é em alemão, não sei a tradução, Sturm und Drang. Não, obrigado. Que é justamente isso. Por que eu estou pensando a razão das coisas? Por que eu tenho que pensar a razão das coisas são como elas são, pela minha razão, né? Porque as coisas se apresentam para você, mas você quer saber qual é a razão. Os idealistas acreditaram que existia uma razão suficiente sem se questionarem. Não, sem se questionarem, eles tentaram botar isso como um fundamento, ponto, final. Entendi. É assim? É assim, as coisas se apresentam para você, acabou, mas é justamente, não é um ponto só de passividade e atividade. Porque isso para Kant, essa é a diferença para Kant e Schopenhauer. O Kant já joga isso como uma fonte assim, entre a razão só existe uma dicotomia justamente de sujeito e objeto. E aí, eles falam a mesma língua, Schopenhauer e Kant, eles falam a mesma língua? Não, a mesma língua eles falam, porque eles falam alemão, mas ao mesmo tempo assim, eles se separam. Justamente, o Schopenhauer ele tenta se separar do Kant, porque o Schopenhauer ele vai na coisa em si. O Kant não, ele apresenta uma epistemologia como chegar na coisa em si. Agora sim. E o Schopenhauer ele abomina isso. Ele falou, a gente não adianta de pensar como as coisas são, como elas são, as coisas em si, se a gente não pensar a razão das coisas. Então tentar juntar as duas coisas a partir da vontade. Qual é a vontade de eu estar pensando a razão das coisas? Que é esse princípio de que se dá no homem, que é bem diferente do que se dá nos animais. Oi? Mas o que é assim? Esse conceito vontade para ele significa exatamente o quê? Vontade para ele é justamente, ele fala, é uma força cega. Ninguém domina ela. A natureza tenta dominar ela, como por exemplo dos animais, que ele tenta falar o tempo todo em comparação com a natureza. Tipo, a questão de plantar as árvores, tentar fazer um jardim para controlar as árvores, mas isso aí não adianta em nada, é uma força cega, é um hípico. Então, se é uma força cega, terá razão suficiente que dê conta? Essa é a questão. É uma questão para ele, entendeu? Na tese de doutorado dele, ele vai investigar isso. Então essa força cega, ela existe tanto nas plantas, nos animais, sim, como em nós também. Sim. É isso, né? Sim. Sim. Mas é que quer ver? Eu vou botar aqui, só falar uma frase aqui, no caso do biógrafo, que ele fala assim, ó, o espírito da época ele estava a ver superado a filosofia kantiana, e já que o seu retorno a Kant, que é o Schopenhauer, retorno a Kant, se contrapunha à corrente filosófica dominante, embora ainda demonstrasse um certo acaramento em suas afirmações. Quer dizer, tentar juntar as duas coisas pode até juntar, mas como é que se junta as duas coisas? Então cada um vai lendo de uma forma. Entendi. Então, na verdade, é porque Hegel estava na crista da onda, né? Então, ele retornar a Kant era uma surpresa naquela época, porque o pessoal estava imbuído de tomar o Hegel como se fosse o principal. Como eu vou botar aqui, olha só. Durante as últimas décadas, Fichte, Schelling e Hegel foram efetivamente demolidos, passo a passo. A série de limitações que foram elegidas por Kant contra o uso metafísico da razão. Eles haviam novamente desenvolvido um sistema de pensamento que englobava Deus ao mundo e ao eu, dentro dos quais as altas reflexões sobre o conhecimento possível não tinham mais lugar. O espírito subjetivo foi novamente autorizado como eles, como a única forma de compreender a totalidade do universo, a partir da compreensão de si mesmo. Então, como é que você vai compreender a natureza se você não compreende a razão do que você está pensando as coisas? Sim. E os idealistas pensavam que você pensando pela razão, você... O idealismo é isso, se eu me conhecer, a consciência encontrando consigo mesma, né, aquela história do Hegel, pode ser que isso demonstre como as coisas são. Ele está falando que talvez não. Não, mas aí você falou consciência, exatamente esse é o ponto. A ciência era o fundamento da razão. A ciência é uma constituição da razão, mas a razão, ela não é o fundamento da ciência como, assim, como eu posso dizer, como ponto principal, porque justamente a ciência é uma elaboração justamente entre o conhecimento e a experiência, que esse é o ponto do Kant, né? Para você ter um conhecimento, e é isso que o Schopenhauer quer juntar. Juntar e tentar fazer com que isso seja o motor da tese do estudo dele. Por isso que justamente o mundo como vontade e a representação.
né? Porque não adianta você ter a razão, mas qual é a iniciativa que você quer ter a sua razão, investigar as coisas? Por que está na sua cabeça ainda, né? Entendi. E aí justamente ele volta isso no Platão, porque a ideia, né, é uma coisa. Como é que você vai chegar na ideia? Como é que Platão chega na ideia? Vamos pensar na filosofia antiga. Por que Platão bota a ideia como uma coisa principal? Né? E a ideia se atinge a partir de como? Como é que o grego pensa atingir a ideia? Ele pensa a partir da contemplação, né? Por isso que é a contemplação das ideias. A contemplação das ideias e a partir da ataraxia. E a ataraxia é o fundamento de que você não ter mais nenhum complemento racional. As coisas vão, pelo próprio devido, as coisas vão se apresentar e no movimento das coisas. E aí justamente esse é o ponto, para Schopenhauer. Do tempo, não tem relação com o tempo nenhum, porque o tempo é um acontecimento. E justamente é o que bota em conta já a Hegel, porque é assim como a história. A história, o motor da história, é o motor do acontecimento das coisas. Mas, Leandro, olha só, vê se eu estou fazendo confusão. Mas se você, naquela época, se contemplava, né, te apresentava, porque você acreditava que tudo tinha uma ordem para acontecer, né? Tinha primeiro, segundo, terceiro, as coisas, né? Era, como que eu vou dizer, era uma grande repetição. E a gente sabe que isso não é assim. Então, aí o Schopenhauer pega isso e... Não, ele não pega isso, ele tenta mostrar isso de outro jeito, entendeu? Justamente esse é o ponto, porque justamente... Ele está misturando com Kant ali. Ele está o tempo todo ele quer misturar o Kant na cabeça da gente, cara. Ele quer fazer assim, pô, vamos ler o Kant e vamos pensar além do Kant. Com o Kant a gente pode chegar além do Kant. Entendi. Porque os idealistas alemães botaram o Kant e pronto. E acabou. Não, botou o Kant como um absoluto. Então, pela razão eu posso chegar no absoluto, então pelo absoluto posso continuar em todas as áreas do conhecimento. Porque justamente esse é o ponto. A razão do conhecimento, né, no caso, se fundamenta na ciência. E como se fundamenta a ciência, e além da ciência, com a ciência e a razão, tem a consciência. Então, justamente a diferença de você ter a razão, uma coisa é você ter a consciência da razão. Você entende? Para mim está tudo ligado, consciência, ciência, razão. Mas isso até para ele chegar, como o professor diz assim, no processo da elaboração dele, foi difícil. Entendeu? Não é uma coisa direta de uma lei, vou ler, vou adotar, vou botar aqui no meu esquema, entendeu? Para ele teve que bater de frente com os idealistas alemães, justamente esse é o ponto. Ele não quer cair no... Para ele isso aí é o senso comum da filosofia. Esse é o ponto para ele. O idealismo. O idealismo de Fichte, Schelling, Hegel. E como então que ele supera isso? Então, a superação kantiana do Schopenhauer é justamente ele retomar o Platão. E aí é justamente a retomada do Platão nesse livro aqui, ó, que é o Metafísica do Belo, que é o de 1820, que ele logo em seguida, depois que ele escreveu o Mundo como Vontade de Representação. Só que o Mundo como Vontade de Representação tem quatro livros dentro do mesmo livro. E só no terceiro livro ele fala sobre a questão da arte. E esse aqui foi um livro que ele justamente tentou. Em 1920, ele já estava morando em Berlim, né, porque naquela época toda já estava começando a Revolução. Tipo, Napoleão já estava dominando a Rússia. Então, o que é a revolução? O que é a disputa? É justamente esse é o ponto. De que você ter a razão para se fazer a disputa da guerra, a disputa de uma construção de uma ciência para se fazer uma guerra. A competição. Então, para ele, já é da natureza do homem o tempo todo estar incluído nessa competição, nessa guerra, nesse conflito. Mas é 1920. 1800. E aí, ele tem umas coisas que ele fala que é muito interessante, justamente esse é o ponto. E aí, como é que você vai conhecer uma coisa dela? Pela razão? Pela vontade? Como é que você pode dar o juízo de uma coisa dela? Assim, você falar uma obra de arte, tipo, você olhar uma cadeira, nossa, essa cadeira é tão bonita, como é que você tinha vindo na sua cabeça? Só pela forma dela, né? Porque a estética kantiana, ela te dá uma garantia do quê? Matéria e a forma. Mas antes de você estar na matéria e a forma, como é que você chega no juízo do belo? Então, na crítica na faculdade de julgar, tem a analítica do belo. Então, para ele analisar o que é o belo, ele faz uma separação em 4 modos: da quantidade, conformidades afins,
E para Schopenhauer é a mesma coisa, só que para a mesma coisa para ele, só que ele joga isso pela vontade. Como é que você desenvolve na sua vontade de pensar as coisas como elas são, e para chegar à beleza, à estética, justamente disso. E aí, esse é o ponto. E aí, quanto mais você pensa de chegar nas ideias, como são feitas, né, que é a ideia de Platão como fosse um guia, ele põe de oposição à ciência. Aí ele põe oposição à ciência e à arte. Muito mais a vontade, esse ímpeto, que nem é só seu, ele está em toda a natureza, ele está em todo... É muito mais esse ímpeto que faz você chegar no belo do que uma razão. Sim, é não isso. Só pela razão. Entendi. A razão, ela pode te dar a constituição das coisas, mas a constituição das coisas é as coisas, entendeu? Porque justamente esse é o ponto que ele então separa em 3 fundamentos, que é a vontade, ela tem o seguinte fato: você tem, a partir, você pode, justamente pela questão do espaço, do tempo e a causalidade, que é justamente esse, ele tenta juntar essas 3 coisas só, na vontade. Então eu entendi. Eu entendi. Você não entendeu? A coisa em si é aquilo que o Kant fala que é inalcançável. É exatamente o que o Schopenhauer quer falar, que não é que é inalcançável, é que não é alcançável pela razão. Ela é alcançada por uma outra coisa que não a razão. Ele cria uma outra estrada. Isso, e para criar uma outra estrada ele precisa do Platão. Mas, Eu estou falando besteira, Leandro? Não, é isso aí. mas ele continua usando as mesmas categorias, espaço e tempo. Não, mas o espaço e o tempo e bota a causalidade. Entendi, mas ele continua com espaço e tempo, ele coloca a causalidade. Sim, mas se ele usa Platão, a sensação que me dá é que quando eu acho que algo é belo, aí eu encontro, porque o belo também está aqui dentro de mim. Sim, mas aí que tá, o belo aí na arte, existe, para você chegar na ideia de Platão, existe a hierarquização das ideias. Sim. Então a hierarquização das ideias foi justamente o belo da arte, de acordo com a hierarquização das ideias. Então, Para Platão. Para Platão não, para Schopenhauer. Entendeu? Assim como para Platão, porque Platão ele justamente faz a crítica à arte, porque a arte para ele é cópia, né? Sim. Sim. É a mimesis. Isso. E isso para ele já é uma produção do falso. E o Platão tem aqueles níveis de conhecimento, Sim. que é o nível do belo, porque belo é uma coisa com conhecimento, que é, primeiro você tem aquele conhecimento sensível, depois você tem a fé, depois da fé você tem não sei o que, até chegar no conhecimento da coisa mesma. Sim, pelo mundo Que aí é episteme, que seria o espanto. Espanto é o talmo, né? Sim, o Schopenhauer segue esse mesmo caminho. Não, ele não segue, ele tenta romper tudo isso juntando as duas coisas, entendeu? Entendi. Ele vai na linha de contramão a isso, entendeu? Porque é isso que a tradição pensa, esse é o ponto. Ele vai na linha de contramão a isso. Ele pega essas duas coisas, juntando, amarra numa coisa só, mas ele vai para um outro lado, entendeu? Ele não vai para a mesma direção que todo mundo está pensando. Ele vai construir o pensamento dele com ele mesmo, justamente. Ele tenta amarrar isso num projeto dele com ele. O projeto dele é uma coisa só dele. Porque para o Platão, se a gente pegar o conceito de arte... Eu quero entender, perdão, André, eu quero entender como que ele se desagarra dos caras, entendeu? E cria o caminho dele. Qual que é o caminho dele? O caminho dele é só... Pela vontade. pela vontade. É isso, eu entendi. Você tá. falou que a vontade cega. Sim. E a vontade justamente de acordo com a objetividade da razão que vai chegar nas ideias. De acordo, quanto mais você pensa as coisas, mais você vai chegar no mundo das ideias. Mas quanto mais você chega no mundo das ideias, como é que você vai chegar no mundo das ideias? Só pensando? E aí justamente essa é a questão da arte para ele, porque você vai entrar no mundo das artes, mas como é que você vai tentar... Mas aí você ele expressa as ideias através da arte, seria isso mesmo? Sim, mas a expressão antes da expressão da arte, como é que você vai hierarquizar as artes, entendeu? Porque justamente, já que a vontade ela é uma coisa rígida, existe uma coesão, a vontade ela não é uma coisa só, entendeu? Ela não existe uma coisa singular, ela justamente é uma força cega, você não tem controle sobre ela. Assim como a natureza, no homem também você não tem controle sobre ela. Por isso que você tem que hierarquizar para você chegar e pensar sobre ela. Para chegar no lugar da hierarquização das ideias. E aí ele separa. Tipo, a arte mais brusca para ele, mais
posso dizer assim, mais bruta mesmo, primeiro é a arquitetura. O que é arquitetura? Pô, você lapidar uma pedra. Pensa que um cara lapidar uma pedra, para ele, isso aí, pô, então o cara já está querendo atingir alguma coisa ali no estado mais bruto mesmo. Então a arte mais pesada, mais brusca para ele é a arquitetura. Aí logo em seguida vem a arquitetura, vem a escultura, aí logo em seguida vem a paisagem, né, a jardinagem, e logo em seguida vem as artes plásticas, depois vem a poesia, e depois vem por último que é a música. Porque a música para ele é o estado mais metafísico. É o sublime, né? Não, o sublime é justamente esse é o ponto, porque o sublime é onde que a razão não consegue atingir. Entendi. E aí que tá, mas como é que você chega na beleza? Pela vontade. Para Schopenhauer, a beleza ela é tão proporcional quanto a objetividade da razão. Porque quanto mais você ficar pensando em querer atingir a beleza, você não vai atingir a beleza pela razão e nem pela vontade. Então o que é a beleza para Schopenhauer? É um dispor vida à vontade. A vontade, ela se dispõe a sair. Você se torna uma pessoa, como ele mesmo fala, uma pessoa livre do conhecimento. Então você não tem mais vontade nenhuma, você se aquieta. Por exemplo, a palavra estética. A estética é uma ética, a beleza é uma moralidade. Exige uma moralidade. Então, a moralidade de você em agir, porque todo mundo já faz, então você tem que atingir ela também. Não, eu prefiro me dispor da minha vontade, por isso que você se aquieta, o estado da ataraxia do grego, justamente esse, você se aquieta, você vai olhar as coisas, para você olhar as coisas como elas são, você não precisa pensar na vontade para chegar a elas, entendeu? Você vai se dispor da vontade, e a arte, ela é tão poderosa que ela te faz isso, ela te faz você não ter vontade nenhuma, você se aquieta. Não é uma questão só de criação, por isso que a arte é de oposição à ciência. Igual que ele fala, a ciência, ela segue um dado, assim, de um mundo físico. Então, um dado do mundo físico é o do conhecimento e da experiência. Então, ela parte de uma linearidade de pontos e tenta fazer a conjugação disso tudo. A arte não. A arte já é o inverso disso. A arte não supõe. Ela não obedece esse princípio da razão. Você entende? E aí, justamente, é por isso que você dispõe a vontade se torna livre, você se torna uma pessoa sujeito livre de conhecimento. Então você justamente não tem vontade nenhuma, então como é que você vai conhecer as coisas? Como é que você vai julgar as coisas são belas? É uma questão para Schopenhauer. Como é que. Então há uma metafísica nisso? Para ele sim. Entendeu? Que até então para os idealistas não, está na história, está na natureza, está na razão. Então há uma transcendência, é isso? É uma transcendência. É uma metafísica que aponta uma transcendência. Entendi. Mas é uma transcendência da imanência da vontade. Porque a vontade você tem que dispor a vontade. Porque quanto mais você botar vontade para querer atingir as coisas, você não vai atingir. Você tem que esvaziar a vontade para chegar nas coisas belas. Então, vou botar uma leitura aqui que ele fala, quer ver? Aqui onde o objeto em si, né? Pouco significativo, a intuição puramente objetiva dele provém da força íntima do artista, com que ao mesmo tempo algo significativamente atua esteticamente na exposição. Aquela exposição mental pura e objetiva será bastante favorecida e fomentada de fora, como o próprio objeto, mediante sua figura significativa, lhe vem ao encontro e convide por si mesmo a pura intuição, o que faz em particular a bela natureza em sua exuberância. Quer dizer, você olha para a natureza e pô, cara, que árvore bonita. Como é que você pode falar que é uma árvore bonita? Por que eu estou pensando que isso é bonito? Que razão tem você achar que a árvore é bonita? Ah, não, porque tem a folha tal, tem uma florzinha ali, tem uma fruta ali assim, mas isso é a razão de que ela é construída assim, mas isso ainda é beleza? Você entende? Essa é a questão do Schopenhauer. Mas, pô, a vontade dela é ser assim, dar, produzir fruto, de ter folha, mas é da natureza ser assim, mas ainda é a vontade, sabe? Pensar nisso. Entendi, parece que a beleza, tudo bom, Fábio? Parece que a beleza lá nos gregos antigos tinha essa questão de é belo porque tem uma certa simetria com formas da própria natureza, é redondinho, é não sei o que. O que ele está falando é que isso na verdade são princípios da razão. Sim.
que não propriamente por que você acha aquilo belo. Daquilo como você conhece as coisas. Exatamente. Entendi. Ó, que ele fala, ó, semelhante estado é precisamente o descrito atrás como uma condição subjetiva do conhecimento, da ideia. Olha, visto que o princípio da razão é a forma necessária de conhecer do indivíduo, a ideia, todavia residindo por completo fora do domínio do tal princípio. Segue-se então, daí que o indivíduo nunca pode conhecer as ideias. Por conseguinte, se quisermos levar ao conhecimento dessas, é necessário que ocorra em nós uma mudança pelo qual deixamos de ser indivíduos, tornando-nos puros sujeitos de conhecer. Então, quando você deixa de conhecer as coisas, porque você está botando a razão para querer as coisas, você não vai conhecer, porque a razão vai ficar te maquinando o tempo todo. Mas você não tem que vai se conhecer. despir disso. Tem que se expor disso, exatamente. Acabou. Ó, esquece a razão, porque a razão vai ficar te maquinando, mas mesmo assim não vai chegar nas coisas, você não vai chegar nas coisas como elas são. Né? Na coisa em si, na ideia. Então, isso de se aquietar, da ataraxia. Aqui, o que caracteriza o semelhante estado é justamente a contemplação pura, que a gente está falando. Mas aí é uma aceitação. Hã? Essa contemplação é uma aceitação, sem julgamento. Você aceita Contemplação, sem julgamento. Porque você, quando você está julgando, você está ainda usando a razão. Exatamente. Você quer ver? Eu não sei se isso é um exemplo, mas eu fui a uma exposição e eu não conhecia esse pintor. Quando eu olhei para a obra do cara, eu danei a chorar. Eu sou apaixonada por Kandinsky, apaixonada. Não, na época eu não sabia que ele era o Kandinsky, mas quando eu olhei a obra, a pintura dele, algo me, sabe, a cor, sabe, como a movimentação, eu chorei pra caramba. Isso tem a ver com algo que não é a razão. Só pode. Eu me apaixonei, aí eu fui querer saber. Mas assim, a paixão é patos, né, cara? Você está ainda envolvido com isso, ainda você quer saber, tipo, antes você saber a cor, você já olhar para a cor, daquilo assim, pô, eu tô chorando pela cor, você tá entendendo? Você tem até uma razão, eu posso dizer assim, de certa forma embutida a você pensar o que é uma cor. E aí você está na sua razão, você olhando as coisas, as cores, as formas, a rigidez da tela, como ela foi feita. E mesmo assim não é o que a tela é. Você está nesse movimento aqui, né? Isso. A vontade é um movimento que é para além do... Para além disso, né? Dispõe disso, despe disso de você. Então, enquanto você está contemplando, você tem que dispor isso da sua cabeça. Enquanto a sua cabeça está te maquinando, você não está vendo as coisas. Você só está acompanhando, igual que você falou, da cor, da forma. E aí, como é que é a experiência do belo, então, para o Schopenhauer? Essa é a questão para ele. Como é que eu posso julgar as coisas que são belas? Porque para os idealistas, para o Kant, né, é você estar julgando, você está usando a razão para querer alcançar isso. Ele tenta juntar essas duas coisas na vontade. E a vontade, o que é a vontade? É a coisa em si, mais a ideia de Platão. Então, esse é o ponto. Como é que eu vou chegar na obra? Como é que eu vou chegar na beleza da obra? Como é que eu vou atingir a beleza da obra? Como é que eu vou falar? Vou terminar o livro, pô, esse livro é bom. Ou você vai falar para o pintor, pô, esse pintor é ótimo. Você entende? É uma questão para ele. E é para ele, para não cair no senso comum de que todo mundo pensa, eu vou criar um sistema novo. E o sistema dele é esse. Entendeu? Não estou falando que a gente tem que aceitar ou tem que não aceitar, mas isso é uma forma assim, para ele, tanto é que foi uma dicotomia muito importante, porque ele teve envolvimento com Goethe. A mãe dele fazia café filosófico, trocava cartas com Goethe ia na casa dele. E ele trocou, então, vê minha tese aqui, o Goethe nunca leu, até que no final da vida dele ele trocou de cartas com o Goethe. Goethe já estava assim, renomeado como o pai do romantismo, né? O cara já estava imbuído de coisas até então que a Alemanha estava se encaminhando, tipo, uma situação bem diferente do que Schopenhauer se propunha a pensar. E Schopenhauer vai de conta esse senso comum, sim, e ele vai pensar pelo pensamento dele. Ele vai querer, vai de conta ao senso comum. Mas é tão difícil você se despir, como você falou aí, dessa vontade. Dessa coisa aí da razão, né? Porque eu não sou grande estudiosa de Kandinsky. Depois que eu me interessei em saber quem é, de estudar, mas aonde eu vejo as obras do cara, eu sei que é dele. Eu reconheço. Então, você reconhece pela razão. Não? É isso. Não pela sua vontade. E aí,
E aí a arte, justamente esse é o ponto. A arte, ela te dispõe disso. Isso. Ela te despe disso, entendeu? Ela não te dá na garantia da razão. É o Kandisco ali de novo. Entendeu? Mas a emoção dela não tem nada a ver com a razão. Não, mas é justamente, a emoção dela justamente é um ponto de tentar se libertar dessa razão. Entendeu? Por isso que é uma desprovida vontade. A emoção é um desprovida vontade. Você fica emocionada, você chora. Ai, caramba, pô, isso te tocou. Me tocou profundo. E por que te tocou? Não sei te dizer. E aí a razão vai te dar a resposta para isso? Aí eu procurei a resposta na razão. Então, você vai pensar, por que eu tô olhando esse quadro, esse quadro tá me fazendo chorar? Eu nunca, nenhum outro quadro, nem nenhum outro pintor, eu olho, é legal, mas Kandinsky é o cara para mim. O que faz isso com muito mais facilidade talvez seja a música, né? De tocar, se mexer com a nossa emoção. A música, que ele falou, é o sublime. Mas daí olha só, tem a hierarquização das ideias. A música é o último grau da sua sublime. Entendeu? Para Schopenhauer tem essa hierarquização. Tem essa hierarquização das artes. Para você tentar. Arquitetura, escultura, poesia. Arquitetura é a primeira. Realmente nessa ordem que você disse aí? É a arquitetura, tem a escultura, aí tem a jardinagem, e depois tem as artes plásticas, depois tem a poesia, e depois tem a música. Você vê, você pode não entender Porque nada esse é o de envolvimento música, da razão, né, gente? nada de instrumento. Você escuta uma ópera, uma orquestra, te toca profundamente. Você não sabe nem que ato que é, o que está acontecendo, mas aquilo te arrebata, né? Mas é exatamente, o arrebatamento da razão que você vai sucumbir isso pela vontade. Mas como é que chega na vontade? Entende? E aí esse é o ponto. Ele pega isso, amarra isso tudo, uma coisa, é a questão do Schopenhauer pega isso tudo isso também. O gênio, né? O gênio, por exemplo, ele tenta transmutar isso porque ele cria. Né? Tem uma frase do Kant que ele fala que foi na faculdade de julgar. O gênio ele consegue criar sem provar cientificamente o que ele faz. E aí, como é que ele faz isso, então? Como é que ele cria? Como é que ele desenvolve isso dentro dele? Como é que a arte é feita, então? De que é feita a arte? É só uma intuição pura? É só um rompimento com os sensíveis? Aí eu posso pensar, porque justamente esse é o ponto. Para Kant, se cristaliza na razão, acabou. Mas o Schopenhauer assim, não quero só cristalizar, chegou na minha cabeça, pronto, acabou. E aí, poxa, já chegou na minha cabeça, eu vou tentar fazer assim, desse jeito. Não. Como é que chegou na sua cabeça? E esse é o ponto do Schopenhauer, entendeu? Porque o tanto todo que você tem para maquinar essa cabeça de ficar pensando como chegou nessa ideia, que para ele ainda não é uma razão suficiente para que a sua vontade o tempo todo possa pensar. Caraca, tem que ser feito de algum outro jeito. Tem que ser feito. Como é que é feito isso? Como é que foi criado isso? Né? E aí são 4 tipos de questões para ele que assim. Como é que a arte é feita? Como é que a arte, posso me falar que é uma arte bela? Como é que eu posso chegar na contemplação estética? Como é que a estética me atinge? Como é que o belo me atinge? Entendeu? Porque até então, na época, era justamente pela razão, todo mundo já pensa assim, então acabou. Ele não, ele vai querer romper com isso, entendeu? Porque já todo mundo acha que tem que achar também. Entendeu? É uma coisa, justamente, esse é o ponto dele, ele vai de conta ao senso comum da filosofia. E justamente esse é o ponto, porque a arte, por exemplo, da arquitetura, é o lado mais brusco mesmo de você tentar descobrir como as coisas são feitas, né? E a arquitetura, deixa eu ver, existe um obedecimento, uma regra, de uma coesão, de você ter, olha, tem que encaixar em tal lugar assim, tem que encaixar em tal lugar assim. Existe esse princípio que ele fala, do espaço e do tempo da causalidade, assim, né? Existe um obedecimento de um princípio de razão. E aí você vê, a ciência se opõe à arte nesse ponto, porque a arte ela não tem um princípio de razão, a ciência tem, e aí a arquitetura, ela tenta botar isso no princípio máximo de razão, porque é o estado mais bruto da razão. E aí a arquitetura é o estado mais bruto da arte, grotesco, né? E aí, você precisa saber, por que depois a escultura? Até porque na arquitetura você trabalha, querendo ou não, com números, né? Sim, mas é o número e as proporções dos números. Isso aí. E a construção disso, como é que você chega lá, o arquiteto, como é que chega na cabeça dele? Você entende? E aí, poxa, pensa a arquitetura, aí você pensa a escultura, que já é uma outra situação. Aí depois você pensa na arte, na jardinagem. Pô,
poxa, como é que você vai cortar? Não, cortar grama assim, sabe? Mas aí, você entende? Pra ele já é o cara faz um bonsai. Pô, como é que o cara chegou nos bonsai? Você entende? Ah, só cortar ali bonitinho? Não, cara, existe uma proporção e tal. Mas como é que chegou na cabeça dele para chegar nesse bonsai bonitinho? E aí tem a questão da poesia, né? Como é que o cara faz uma poesia tão bonita? Como é que o cara escreve uma coisa tão bela que me toca? E aí depois tem a música. Aí são justamente estágios, né? Vamos pensar como que chegou a tal coisa. E para ele, Schopenhauer, esse é o ponto, a objetividade da razão. E a objetividade da razão se manifesta em cada um. Mas como que cada um se desenvolve, isso aí não... Cada um se descobre o seu. Exatamente. É um mistério, entendeu? Não é um enigma para ele. Entendeu? Não é uma coisa de eu tentar chegar e acabou. Pela razão. Perfeito, porque o Kant, ele ainda está numa certa pegada de objetividade, né? Porque ele acredita, por mais que ele acredite que nós não cheguemos na coisa em si, ele acredita que aqueles fenômenos que nos aparecem correspondem ao objeto, correspondem à coisa em si. O que o Schopenhauer quer dizer é que a correspondência com a coisa em si não pode ser feita através de princípios da razão. Ele fala aqui, contudo, aqui se encontra a possibilidade de uma incompreensão. Isso é, de acreditar que o princípio da razão suficiente seja utilizado exclusivamente pela razão reflexiva, ou seja, tendo consciência de si mesmo. Foi justamente assim que Kant entendeu o princípio da causalidade. Eu vou olhar as coisas, então são feitas assim, acabou, causou, está nesse esquema assim. Não obstante, Schopenhauer se demonstrou bem mais radical com relação a este ponto, afirmando que o princípio da própria percepção sensorial, fisiológica, se elabora dentro do princípio da causalidade. Tipo, você está olhando as coisas, e por ela mesmo, você está olhando e é justamente a causa disso. Quer dizer, você olha o que você quer ver. Não tem razão suficiente para você ficar pensando que as coisas são assim, entendeu? E aí a partir a partir das modificações físicas que ocorrem nos olhos, nos sentidos, nos ouvidos, em qualquer órgão, concluímos a existência de uma causa anterior, a qual permanece contida no espaço, dentro do qual exerce uma influência enquanto permanecer o substrato dessa força. A categoria da causalidade é, portanto, o autêntico ponto de transição para as coisas e, em consequência, a condição de todas as experiências. Então, quanto mais você olhar, você tá bom, eu vou olhar como ela foi, tipo, quanto mais vezes eu vou olhar esse livro, como ele foi feito, como é que ele está sendo fabricado, eu não vou chegar na experiência de como que o livro foi feito. Ainda é um sentido, você não vai alcançar, entendeu? E aí esse é o ponto, mas a cabeça fica pensando, pô. A cabeça, e que faz pensar essa cabeça? É a vontade, mas essa vontade, como é que se chega nessa vontade? A objetivação de você ficar pensando no máximo, e se expor dessa vontade para você olhar e contemplar, olhar as coisas como elas são. Aí eu pirei. O ato do entendimento nos chega primeiro através da contemplação completa dos objetos externos, por intermédio dos sentidos materiais, e somente se converte um objeto da nossa representação por meio desse ato do entendimento do mundo perceptivo. Nesse sentido, também os animais possuem entendimento, no mesmo medida que eles são capazes de perceber o mundo objetivo fora de si mesmos. Ele está juntando aquela divisão que o Kant faz de sensibilidade e entendimento, ele está juntando essas duas coisas. Esse mundo de entendimento, no caso, são sentidos, né? Sim, mas antes os sentidos se dados pela razão. O rompimento dos sentidos se dá na razão. Não é? Porque tem o inteligível e tem o sensível. Então, o sensível é rompido e aí você fica no inteligível. Mas como é que fica isso na sua cabeça? Como é que isso chega na sua cabeça e você ficar pensando o tempo todo sobre ela? Entende? Aí, por que a sua cabeça fica pensando no inteligível? Pô, caraca, aquela obra de arte que o Gomes falou, não sai da minha cabeça, mano. Como é que isso foi criado? Como é que chegou isso? E aí ele te toca, quanto mais você pensa nela, mais você é tocado por ela. Será que eu tenho que me desconvir de parar de pensar nela? Tá, você pode parar de pensar nela, mas ainda, ainda a vontade de querer criar alguma coisa que, como é que chegaram isso? Quando você contempla um quadro, que eu gosto muito, quando você contempla um quadro, uma pintura, você fica pensando, como que aqueles rabiscos te tocam tanto? Entendeu? Como aquilo te toca tanto?
como aquilo mexe tanto com a sua emoção. É estranho isso. A música eu até, assim, não questiono muito, porque parece que é fácil, né? Eu não sei se estou conseguindo me explicar, mas a música, o som, né, os acordes, a mistura, né? Agora uma tela, né, um rabisco, né, aquela, sei lá, aquela mistura. Parece que vem uma memória afetiva, alguma coisa assim. Eu não consigo entender. Só que mexe aquilo com você. O que te faz, o que te emociona tanto? Para Kant isso é uma passagem do sensível para o inteligível. O que o Schopenhauer quer dizer é que o sensível já é o inteligível. Já está interligado, é a junção das duas coisas. Ele entende a razão como uma intuição. É uma intuição, exatamente. É uma coisa, a junção das duas coisas. Já está é uma tudo intuição. ali. As duas coisas é a intuição. Não tem separação, entendeu? A separação para ele é que se dá pela vontade. Como é que tem certas pessoas que criam, tem certas pessoas Que não. não criam. Tem certas pessoas que têm vontade de fazer essas coisas, que é justamente esse é o ponto. O gênio ele não consegue comprovar como ele fez. E a ciência tenta comprovar isso pelo princípio da razão. Eu fiz assim, porque eu cheguei a esse ponto assim e tal. Aí você vai explicar. Eu fiz assim, mas eu cheguei, pintei assim, peguei o Mas material aí é assim. por razão. Pela razão, mas aí que tá. Mas como é que você cria isso? Entende? Mas eu acho, Ana, eu tentava ler essa parte que é matéria, né, também. Porque o que eu comecei a entender, tentar ver a questão da beleza, é que às vezes a gente olha para o quadro, a obra de arte ela é feita com uma função. Às vezes o artista fez uma finalidade, às vezes é tão subjetivo, tão inexplicável, que você consegue identificar a sensibilidade dele naquela obra. Eu acho que às vezes o que tocou o artista para fazer é o que te toca para você também falar, aquilo ali me comoveu. Por que o cara, a Regina comprou essa cadeira para a sala dela? Porque ficava bonita aqui. Mas ela podia ter comprado uma cadeira daquela de ferro, não sei o que, mas por que ela tem esse gosto também? Por que ela se afeiçoou a esse tipo de cadeira? Por que ela sentiu que aqui ficava bem? Se fosse uma cadeira para sentar, botava uma de ferro ali. Eu acho que a coisa tem esse sentimento. O cara fez a cadeira sabendo, ela é bonita numa sala assim, e não na cozinha dela. Se botar essa cadeira na cozinha, ela sai do sentido que ela foi. Sim, mas esse é o ponto que o Kant mostra. Assim, a beleza dela, como você fala, da conformidades afins. Ela foi feita para isso. E você identifica esse sentimento no quadro, nas coisas. O Sim. cara fez com sentimento. Sim. Aí eu vou lá e acabo me tocando porque eu consegui alcançar o sentimento do cara. Sim, mas quanto mais você pensa isso, mais exatamente, vai chegar no caso como você começa pensando, mas mesmo assim não é a coisa em si. Entendeu? Para o Schopenhauer assim não. Mesmo assim, der razão. Você tem que desprovir dessa vontade. Você tem que sair disso. Sair desse esquema aí. Sair disso. Você não sai disso aí. esquema mesmo. Exatamente. Esquece isso e como é que eu vou chegar nisso? Então, como é que você chega na contemplação? É justamente que aí que é a questão de uma questão, como ele fala, uma questão ética. Você se distancia do mundo, né? Existe uma aniquilação totalmente da vontade. E aí, quanto mais você aniquila a vontade, mais você vai chegando na coisa em si, né? Mais é como ela se apresenta a você. Porque quanto mais você vai botar mais objetividade da razão, você não vai estar enxergando, porque você está querendo sentir mesmo. O negócio é sentir, é sentir. Isso que o Dodô falou é interessante porque ele falou, você começa pensando e depois você vai sentir. O Kant coloca o contrário. O Kant fala que você começa sentindo, com as intuições sensíveis, você chega pensando. Então, quando você começa a inverter, de qualquer forma, por mais que a gente ainda esteja preso na esquemática, a gente já começa a ver a coisa com outro olhar. Que não mais a razão, essa razão esquemática, né, Leandro? Porque ele ainda pensa na razão, o Schopenhauer, mas uma razão intuitiva, né? Pensa na razão para não ter razão. Deus pensa em ter razão para ser racional. Entendi. A diferença é essa. E por que já todo mundo pensa, então por que eu vou pensar isso? Então, eu não vou pensar o que seus comum todo mundo pensa, entendeu? Por isso que ele vai pensar, não, eu vou pensar no que todo mundo, eu vou pensar na razão para não ter razão. Por isso que ele vai se opor ao sistema dos idealistas alemães, no caso. Agora, o negócio é você
você entender quando você se dispõe de você mesmo. E você não busca mais essa razão. Porque aí é o Romper o sistema. não é nem romper o sistema, porque aí você já não, se você está desprovido da razão, né? Se você consegue se afastar dela, vamos dizer assim, você entra em outro estágio. Aí você entra na vontade. Entendeu? Mas você também entra na loucura. Mas esse é o ponto. É Entra a isso que eu loucura. tô pensando. Aí vamos falar mais pra frente então. É. No quarto livro, no Com Vontade de Representação, existe a loucura e o santo. Não tem Entendeu? jeito, porque é Aí falar que o ambos você estão na caminha. mesma linha, estão na mesma diferenciação. Aham. Porque um se afasta porque justamente não suporta a razão. Isso. E o outro não suporta mais justamente a emoção. Uhum. O santo o distanciamento, né? Do não agir, de não se interagir. Esse é um ponto da santidade, né? Entendi. E num livro como Vontade de Representação, justamente, essa é a diferença. No quarto livro, que eu me põe aqui. Tem uma frase dele, quer ver? É porque aí não tem jeito, porque se você vai se dispor disso, ou você vai para a loucura. Ó, que ele fala aqui, ó, todo Você querer vai pra santificação. procede de uma necessidade, isto é, de uma privação, de um sofrimento. A contemplação estética, na contemplação estética, existem dois elementos inseparáveis. O conhecimento do objeto considerado, não como coisa particular, mas como ideia platônica. Isto é, como forma permanente de uma toda espécie de coisas. Depois a consciência, aquele que conhece, não como indivíduo, mas como puro sujeito que conhece, isento da vontade. Você entende? Então aí você vê, o loucura, já você está o tempo todo querendo fixar isso pela razão. Pô, por que não está isso na minha cabeça? Entendeu? E aí você vê o santo. O santo ele não precisa pensar nisso. Ele já se distancia disso, então, poxa, então eu não vou mexer nisso. Então já é uma isenção, já é uma negação da vontade de um outro jeito. Você entende? Assim como a arte também, ela não tira você do lugar. E você fica, como é que isso me tocou? Isso. Você entende? Aí que você, justamente, como é que chegar na sua cabeça a pensar como foi feita, justamente, conformidades afins, entendeu? Justamente, né? Romper o sentido, vou chegar na minha cabeça, pastor. Não, mas como é Você que está, na chega? verdade, negando, agora que eu estou entendendo, você está negando a representação. Sim. Não é possível você representar aquele objeto em si, porque ao tentar representar aquele objeto Você em si, tem já está esquema, usando da razão sim, e da esquemática. Você pode sentir. Isso. Exatamente. Por isso que você entra nesse, ou a loucura, ou como ele falou, a santificação. Aqui o que ele fala. Toda Ou reflexão, a arte. toda reflexão necessária para reproduzir uma criação livre, o que conhece através desse método. Essa reprodução constitui o objeto, a obra de arte. É através dela que se comunica aos outros. A ideia que o concebeu. A ideia permanece, portanto, imutável e idêntica. Por conseguinte, o prazer estético permanece essencialmente um só e idêntico. Quer que seja provado como uma obra de arte, quer que seja implementado diretamente na contemplação da natureza e da obra e da vida. A obra de arte é apenas um meio destinado a facilitar o conhecimento. Conhecimento que constitui o prazer estético. Quer dizer, você vai ter o prazer, mas mesmo assim você não vai alcançar a beleza disso. Uma vez que concebemos facilmente através da ideia, da obra de arte, do que através da contemplação direta da natureza, da realidade. Segue-se o artista, já não concebendo a realidade, apenas a ideia. E aí ele reproduz. O artista está sempre reproduzindo. E quanto mais ele reproduzir, mais ele está ainda naquele princípio da razão, para querer atingir a ideia. E aí, como é que eu vou chegar nela? Né? Então, por isso que o tempo todo ele está querendo assim, olha, o artista empresta nos seus olhos para ver o mundo, possuir uma visão particular, libertar a essência das coisas que existem fora das relações, eis o dom inato do gênio. O gênio ele já tira isso da sua cabeça e já faz diretamente. E como é que isso chega na sua cabeça? Como é que chegou na cabeça do cara? Está libertando a essência aí no sentido de realidade, está libertando a realidade de qualquer tipo de representação. Sim, porque justamente a representação da realidade se dá pela razão. Só que pela razão, a razão tem razão suficiente para você pensar. Você tem que romper com isso. Esse é o esquema. E aí, como é que você vai contemplar? Como é que você vai pensar a questão de uma ética? Pensar isso? Ele pensa nisso, entendeu?
E aí pensar na questão da santidade, na questão justamente da questão da liberdade. Como é que você pensa uma liberdade fora da vontade? Porque esse é o ponto. Se a gente faz o que a gente quer, então a gente pode fazer o que não quer, mas mesmo que não queira, já é um querer. Mas como é que eu posso livrar de alguma coisa que eu não quero? Você acha que ele pode ser visto? Eu acho que tem vários motivos para isso, né? Agora mais uma curiosidade mesmo. Mas você acha que ele pode ser visto como pessimista exatamente por ele negar esse caminho de contemplação pela razão? Exatamente por ele negar que seja possível pela razão você conhecer a coisa em si. Pela razão isso não é possível, né? Aí, como a gente estava vindo de uma revolução científica, o pessoal achando que, confiando na razão, achando que poderia, ele acabou sendo visto como pessimista porque ele acha que não poderia chegar lá. Não poderia, assim, ele não acreditou na razão. Entendeu? Pela razão, todo mundo fazendo ciência, todo mundo já está. No mundo que você faz ciência, viu um cara falando que pela razão, né? Pela representação não é possível, tá maluca, né? Porque o Kant, ele fala que não é possível chegar na coisa em si, mas ainda assim ele faz uma correspondência com o objeto. Ele ainda fala, é possível fazer epistemologia. É possível fazer epistemologia com a razão. Ou seja, chegar numa coisa que é fidedigna, que pode funcionar aqui pra gente. Exatamente esse é o ponto. Como é que você chegar na sua cabeça, entendeu? Porque eu vejo assim, Como é que chega isso na sua ele cabeça? não está negando que existe a razão. Ele não está negando isso, não é? Não, existe a razão. Existe. Agora, o que ele fala é o que tem antes disso, por trás disso, o que te leva a isso. Exatamente. É isso que eu entendi. Que é a vontade. É isso aí. Que é a vontade, que se dá na natureza, assim como dá em você também. E quanto mais você... E ela é uma coisa que eu aprendi da vontade é que ela não é que é geracional, ela continua. Por exemplo, a nossa existência aqui é breve, mas a vontade continua, como se a vontade fosse imortal, vontade eterna, vontade... Sim, ela é infinita, ela não participa do tempo, porque o tempo é justamente a construção dos fatos, e a construção dos fatos só a partir da constituição da sua razão, de você querer achar a razão, a ordem das coisas. E aí, na ordem das coisas, achar a razão pela razão é mole. Então, eu fiz isso ontem, tá ligado? Tipo, o que você fez ontem? Tipo, igual eu comi miojo, deu uma bolha aqui na minha boca, mas se eu não pensasse que eu ia comer uma coisa quente e eu ia saber que ia me queimar? Por um empirista, isso é básico, isso é normal. Aconteceu isso porque você fez isso. Mas se eu não pensasse por isso, e aí, como é que eu ia chegar na minha bolha? Mesmo assim. Você entende? E aí esse é o ponto, uma dicotomia, de um paradoxo. Isso é anti-choque. E um mundo que fica pensando em não vou comer o miojo quente porque senão vai queimar, queimando eu vou ter que usar isso para melhorar, vai demorar. Você não vai sentir nunca. Você só está pensando naquilo, mas quem está sentindo o que aconteceu, o acontecimento, é você. Aquele cara que parece que quanto mais se pensa, menos se sente, né? Essa é a dicotomia que se viu na modernidade, né? Porque quanto mais você pensar, você está sendo menos emocional. Você tem que ser menos emocional para pensar mais, né? O Descartes fala, você tem que se afastar mais do sentido. No método de clareza, evidência das coisas. E você tem que ser uma pessoa racional. E o racional, ele quer justamente isso, quer estar submetido a todo o princípio da razão. Ele nega isso. Não, ele não nega isso. Ele pega isso para negar isso. Não é somente assim. Você pode usar isso, tá bom, mas não é só isso. Mas vai além disso. Vai, somente. Não fala que isso é a realidade. Você pode fazer isso, mas... né? Você pega Kant e Platão, usa os conceitos, mas você ultrapassa isso. Ele ultrapassa. Ele põe isso na vontade. Ele chega a falar que o Kant é o grande cara que iluminou a cabeça dele, mas é também o cara que ele pretende superar e que... Não, ele supera, né, cara? Ele escreve uma crítica bem pra ele, né? Tem essa edição da Unesp agora. Crítica a Kant. A crítica do mundo como vontade de representação, que a Unesp traduziu, uma edição cinza, capa dura, bom. No final do livro tem a crítica que ele faz do sistema da filosofia kantiana. Mas é uma crítica bem forte, entendeu? Até então, todo mundo apoiando no cara e ele disse, não, eu quero romper com ele, entendeu? Para eu falar do meu sistema, eu vou romper com ele. Então ele rompe dessa forma. Ele
queria um, pegou qualquer um, né? Ele queria ser diferente. Queria ser diferente. Mas ele não diz a história. Diz a história que ele não gostava mesmo, era do Hegel. Mas a gente sair do senso comum de todo mundo, a gente tem que, né, pensar pela gente. Mas como é que eu vou deslocar o meu pensamento? Da onde que eu vou vir? Eu vou ter que romper com a tradição. Né? E aí, é nesse ponto. E, pô, justamente ele. Tem uma curiosidade que o Hegel tomou o lugar da cátedra dele, né? Na verdade, as aulas, eles davam aula na Universidade de Berlim, tanto um quanto o outro, só que as aulas do Hegel ficavam lotadas, e as aulas do Schopenhauer não. E aí o Schopenhauer decidiu, inclusive no momento da vida dele, abandonar a academia. Esses caras não estão entendendo nada do que eu estou falando. Eles só querem ficar ali com o Hegel, nessa porra aí de pensamento, razão. Eu vou meter o pé. Eu vou meter o pé. É delicado, né? E aí você vê que, pô... Aí vamos pensar que eu estava pensando aqui para trazer uma questão mais aprofundada nisso. O que é o romantismo? Como é que foi fundado o romantismo na Alemanha? É uma consolidação de intelectuais que estavam querendo levantar o Estado-nação perante a Europa, diante desses ideais, da razão, da liberdade, que foram influenciados pelo iluminismo, da saída da minoridade. Como é que eu vou sair da minoridade pela razão? Como é que eu vou sair da minoridade pela minha vontade? Como é que eu vou sair da minoridade com as minhas experiências, do que eu vivo? Eu vou ter que falar o meu mundo de alguma forma. E aí, para ele vai romper com, justamente, porque o romantismo já põe o amor como cerne de toda situação. Só que para ele, não, o amor é o extremo da confusão, é o extremo da razão brigando. Então, para ele romper com o romantismo, ele vai se, justamente, ele não quer ser um romântico. Ele põe uma outra forma de pensar o que é uma estética moderna, do que os ideais modernos pensavam. E é justamente o ideais moderno de uma liberdade que era constituído pela razão. Tem que ter razão para não ter razão. E aí, pô, a liberdade é alcançada assim? Não, mas como é que ela é alcançada? Que tipo de liberdade que nós temos perante o Estado? Só para ter uma razão basta? Você vê o louco. O louco é o que está excluído da sociedade, mas que não tem razão para ter razão, ou ele não tem razão para estar nesse Estado que exige a razão. Você entende? E aí justamente esse é o ponto, ele tentar trabalhar nessas duas, como eu posso dizer assim, nuances, né? Porque justamente não tem uma teoria de um estado geral sem dar conta do indivíduo, mas como é que você vai dar conta do indivíduo se você dispor vida à vontade dele, do indivíduo ser indivíduo? Como é que é, tipo, aquela frase de Hobbes, né? O homem é lobo do homem, né? Mas como é que o homem é lobo do homem se já está se corrompendo entre ele mesmo? E como é que o homem é? Qual é a natureza desse homem? Então, justamente esse é o ponto. Ele vai romper até com a filosofia da natureza, que o Schelling já apontava. Não, a da natureza. Então, existe um eu transcendental que transcende isso tudo. Ele não. Vamos tirar isso tudo, vamos tirar essa coisa da coisa insignificante, vamos tirar o motor da história, que é o que o Hegel aponta, que todo mundo, não, a gente tem que se unir, vamos em direção ao Estado, agora o progresso da razão, vamos todos lá, vamos fazer uma ciência. E ele, pô, eu não acredito nisso, eu vou fazer uma outra teoria do Estado, vou fazer uma outra teoria de uma outra sociedade. E aí, justamente, o Schopenhauer é um cara assim, tentar catucar a onça mesmo, ele está querendo cutucar para romper com esse senso comum da filosofia. Porque a filosofia, para ele, isso tudo, vamos pensar assim, é uma grande, como ele fala, é uma grande tagarelice, né? Essa coisa de você querer ter razão pela razão, tudo bem, mas e aí? Eu preciso aquietar a minha vontade, igual que ele fala, no diário dele, eu me aquietando, eu posso olhar e tentar descobrir pelo meu voto, do que eu estou sentindo e como está escrevendo, da minha forma que eu sinto, ou da forma que a minha vontade se dispõe a fazer. Porque senão você vai ficar preso no senso comum, que todo mundo já pensa. E é difícil, né? É isso que eu estou pensando. E o romantismo, uma força da Alemanha, né, o Goethe, né, com aquela coisa toda trazendo, tentando revogar uma estética ordenada, uma estética a partir... Volta aí uma questão do amor do Schopenhauer, que eu fiquei perdida. O amor de Schopenhauer é a grande confusão, né? Por que é a grande confusão? Porque é a tensão máxima entre a vontade e a razão. E a tensão máxima se dá no amor, porque para os românticos, a razão e o amor se dá na conjugação completa. E quanto mais você se elevar a isso, mais romântico você está, mais você está
como eu posso dizer assim, debruçado em cima do que os ideais dessa nação quer, que a Alemanha quer. E para ele romper com isso, ele tira justamente esse esquema. E o romantismo como eu posso dizer assim, né? é o mote da Alemanha, né? O que fez a consolidação do século XVIII, até então, é o ideário. Eu trouxe 2 livros aqui, que eu estou lendo, mas assim, é uma leitura muito minuciosa, assim. Que é esse cara aqui em italiano, que é o Atlas do Romance Europeu. O que é o Atlas do Romance Europeu? O romance, o que é o romance, né? Por que o romance? O romance vem da palavra novel, em inglês, né? Que vem em questão de romper com o drama. O drama é um rompimento da tragédia grega. Então, para romper com a tragédia grega, foi inventado o drama. Só que para romper com o drama, foi inventado o romance. Você entende? Mas todo romance é dramático. Não, mas exatamente. Existe os gêneros literários, exatamente. O drama é um gênero literário do romance. Né? A pessoa é uma pessoa dramática, né? Emocional. Então, justamente esse é o ponto. Então, o romance é ele tentar consolidar de alguma forma a tragicidade da vida. Sim, quando é que mais tarde Nietzsche tenta afirmar isso o tempo todo na vida. A vida é trágica, sim. Você tem que afirmar isso com alegria, porque não adianta você ficar chorando, se lamentando, aí você vê um ressentimento da história, eu não fiz isso, devia ter feito isso. Que é o motor da história. Aí você vê, por que ele vai de conta ao Nietzsche? Né? O Nietzsche vai querer afirmar a vontade, mas isso com uma fonte assim, criadora. Porque quanto mais você vai ter a disposição para criar. E para Schopenhauer, não, você está criando, você está botando razão para isso, mas eu não quero razão. Entendeu? Eu quero ter razão para não ter razão. A gente tem uma dificuldade muito grande de... efeitos de drogas pesadas, né? Entende? Não, mas é verdade. A gente tem uma dificuldade imensa de pensar o trágico, né? Pode ver os filmes aí que nós temos, os livros, sempre romances. Sempre tem final feliz. A tragédia grega não tinha final feliz. Não tinha final feliz para você saber que a vida também é feita de desilusões. Que a vida não é só o final feliz. Não, e a tragédia... Então tem uma crítica com a literatura, inclusive com a brasileira. Da gente sempre ter um final da história. Não, mas a vida nunca é final feliz. Exatamente. Então por que na hora que você vai representar uma literatura, você bota um final feliz? Não é porque você envelhece e morre. Você envelhece e morre, é tragédia. Não Mas tem morrer não é Isso, a vida... Não, mas a doença é uma tragédia feita para expurgar todo o sentimento que você tem dentro da vida, não é? É uma tragédia não no sentido pejorativo, é trágico porque... A estética aristotélica, quanto mais você expurgar isso, mais você está Depende do ponto de vista que você vai se chegar. distanciando do mundo, né? Não, mas dizer que a morte é a tragédia, eu não estou dizendo que a morte é ruim, entendeu? É trágico porque muda. É uma mudança. Por exemplo, olha bem, você é pai, você tem um filho, esse filho morre. Mesmo que você saiba que esse filho não é seu, que ele é um empréstimo que a vida te deu, que ele é um empréstimo, ele é emprestado com você. Você sabe que uma hora ele parte. Mas quando ele parte, te deixa saudade. Quando ele parte, ele se descola de você. Isso é uma Eu tragédia. penso que é uma visão um pouco egoísta, e acho que daí que vem aquele lance da exemplo da eutanásia, por exemplo. Porque às vezes o desprendimento dessa coisa chamada vida é um sentimento seu para uma pessoa, não da pessoa por ela mesma, entendeu? Entendi, mas em todos esses casos não geram conflito? Sim. Então é uma tragédia. Por mais espiritualizado que você seja, você morre. Você fica triste quando alguém, entendeu? Mesmo você sendo budista, eu também acredito em reencarnação. Falando em budismo, você que está lendo esse livro aí, Liantinho, e a relação do Schopenhauer com o budismo? Como é que é esse negócio? Então, o Schopenhauer tenta, já que a gente está tão preso na razão, na forma das coisas, está querendo buscar pela razão, né? Querendo conhecer as coisas como elas são, existe o que ele fala, mas ele herda isso do hinduísmo, né? Que é o véu de Maia. O véu de Maia é o que te garante você, te dá a forma de você olhar a cadeira como uma cadeira. E é justamente a junção disso, que a cola disso tudo é pelo véu de Maia. Você não está olhando as coisas como elas são. O véu de Maia que te dá a garantia disso pela razão. Te dá só a forma, mas a matéria que te dá a forma disso é a razão.
E é justamente isso. Como é que você vai tirar? Justamente esse é um ponto, como o Nietzsche fala mais tarde, que você tentar fazer a descoberta. O camelo está debaixo de um pano, aí você tira o pano, olha lá o camelo, né? E justamente esse é o ponto. A ciência tenta fazer isso o tempo todo, tirar esse véu, tirar essa cortina, entendeu? E aí vai de oposição à ciência, assim, à arte, quer dizer. Sim. E a arte, ela tenta criar isso. Olha que interessante, esses dias eu estava vendo o programa do Paulo Giraldelli na internet, ele estava contando a história, tinha algum historiador lá para contar a história dos véus. E eu acreditava que, olha, nossa, eu já divulguei isso para um monte de gente, e equivocadamente, me parece agora, pelo que eu estou vendo. Que a ideia de você botar a mulher com um véu, com burca, seria por conta da submissão da mulher, ou algo do tipo, ela desperta no homem algo que pode ocasionar guerra. Tampa esse negócio. E ele vem falando, o historiador veio com outro ponto de vista, que na verdade, se você pegar a sociedade oriental e tudo, e mesmo a ocidental, porque o véu não veio do oriental, o véu veio desde Maria de Nazaré, esse pessoal todo usava véu. Ele fala até que Sócrates usava véu. Quando ia falar contra o Deus, ele se cobria com o véu. Quando ia falar a favor de Deus, ele se descobria de véu, como se fosse uma reverência. Ele vem falar que o que é coberto por véu é o que é sagrado, porque mantém o mistério. Quando você tira o véu, acabou o mistério, aí só vem o pensamento e a razão, então é isso, então é aquilo. Enquanto está com véu, então eles têm monumentos velados. Então tem um monumento lá, que ele é velado só meia hora do dia, em 30 minutos do dia, tem os caras lá que tiram o véu. E aí nesses 30 minutos vem a romaria, ou senão num dia no ano deles, aquela estátua é descoberta, aí vem, não sei, o pessoal de outros lugares para visitar aquilo lá. Mas a questão de ser velado é uma questão de fazer com que a razão não te impeça, que a razão não cubra o mistério, que a razão não cubra aquilo que te cativa, sabe? O véu ainda é uma representação da razão, né? Esse é o ponto. Sim. Você não está pensando, não está olhando as coisas como elas são. Tem que tirar o véu. Tem que tirar o véu e tirar a razão. Tirar a burra. Tirar tudo. Deixa uma vida à vontade. Depois sempre acaba a graça, né? Enquanto existir vontade, você ainda vai ter razão para querer descobrir as coisas. Você não está chegando à coisa em si. Entendeu? E a contemplação estética da fruição da situação de você ouvir uma música completa, eu ouvi ela sem vontade nenhuma, tipo, aquela coisa, porque a beleza, igual que ele fala para Kant, a beleza é desinteressada. Então, como é que você vai atingir a beleza pelo interesse? Quanto mais você interesse para descobrir as coisas pela razão, você não está descobrindo a beleza ainda, você está se guiando pela física como toda a razão. E aí, como é que você vai dispor dessa vontade? Mas o Kant acredita que é possível, né? Chegar no desinteresse. Sim, mas porque... Pelo interesse, você chega no desinteresse, né? Pro Kant. Sim, mas justamente esse é o ponto. Porque para Kant, a razão é uma condução a chegar a isso, entendeu? Para Schopenhauer, não é uma condução. Eu não quero chegar a isso pela razão. Eu quero chegar a isso pelo meu disporvido. Numa outra situação, exatamente. Pelo meu disporvido à vontade. E aí você vê a ética, né? Como é que pensar uma ética? Entendeu? Entendi. Mas ele fala que o bom tem belo e que o belo tem bom. Como fazer justiça ao bom e ao belo ao mesmo tempo? Um está contido no outro. Um está contido no outro, E é por isso que ele volta o Platão, lembra que eu estava falando logo no início aqui? O Platão é tudo junto. Exatamente. O belo, a verdade, o conhecimento. Conheça o bem, que você agirá bem e assim contemplará o belo. Pode fazer o verdadeiro, fazer justiça ao belo, né? É isso. Muito interessante, muito bom, né, E tio? o véu de Maia, pensar o hinduísmo, ele pega isso. Mas onde que vem esse véu de maio? Isso vem do hinduísmo. É? Bhagavad Gita que fala isso, né? Um livro sagrado dos hindus que tem 3.000 anos. Os hindus eles tentam todo isso porque o sentido já não basta, a razão não basta, e aí por mais você pensa a partir justamente disso. Mas ele busca uma meditação para isso, seria essa... Não é meditação, a meditação para ele é o dispor vida à vontade. Sim. Quanto mais você tiver dessa questão religiosa, porque pelo que eu entendo aí, a meditação é o ápice da... Mas a meditação é o dispor vida disso tudo, né?
Bebe pouco, né? E aí você tem que se esvaziar, né? Aquela coisa. Como é que você vai esvaziar seu conteúdo mental para achar que uma coisa que é bela? Ela não vai te achar aqui na cabeça. Você não vai chegar pela cabeça. Você entende? Como é que ele define? A beleza está na coisa, no objeto. Tá no encontro das Isso, coisas. tá no encontro. Exatamente. Não tem uma coisa separada. Porque se você for chegar pela coisa, você vai chegar pela sua razão. Mas como é que você chega na sua razão? Pela sua cabeça. Mas ele define assim, ela achou o quadro bonito, eu vou acho também. Eu posso ter Eu acho opinião, a beleza está no quadro, está... A agradabilidade é uma coisa. Exatamente. A agradabilidade, o prazer estético é uma coisa. Agora a beleza estética é outra coisa. Ele fala aquele quadro bonito. Não, você pode achar que é bonito, ela pode achar que é bonito, ele pode achar que é feio. Mas ele rompe com isso. Ele rompe tanto com a beleza estar na coisa, quanto a ideia da realidade estar na coisa, que é a ideia tradicional. A ideia tradicional é que você consegue fazer uma correspondência, né? Com a sua razão, você consegue entender a realidade, e a realidade está na coisa. Por isso que ele é chamado de um irracional, o Schopenhauer. Não quer né? saber disso. Ele é um irracionalista. Quer ser Né? desprovido Ele não disso. quer saber pela razão, eu não vou chegar. Uma matéria que eu Que pego... eu, tipo, mais tarde que o... coisa, para você ver outra coisa, aí vai Sim. dar essa Pensar polêmica toda. o termo de Freud fala, né? O inconsciente coletivo é justamente isso. Pulsão de vida e pulsão de morte. Como é que você enxerga? Jung. Não, isso é Freud. Vai de pulsão. Pulsão de vida. O Mas que é a inconsciente pulsão? A coletivo é pulsão Jung. dele é a vontade. Como é que um suicida tem tanta vontade de viver como um cara que está vivendo e tem vontade de morrer? Que é o conatus. Esse é o ponto. Como é que eu vou chegar a isso? Que não é consciente, você vê, não é consciente, não dá na consciência, não dá naquela razão, eu vou ser assim, pum, é assim, acabou. Não, despertou de um sonho, não. Vai chegar na sua cabeça e como é que você vai gerar isso pela sua consciência? Como é que chegar isso na sua cabeça, né? E esse é o ponto. Ele faz a leitura justamente do Schopenhauer dessa questão, justamente porque não é uma coisa consciente, não é uma coisa racional. Porque justamente, como é que eu vou chegar na racionalidade? Então, como é que chega na minha cabeça? Ele é visto como um irracional, porque ele herda justamente com essa questão do véu de Maia, dos hinduístas, né? Tipo, a ética que todo mundo falava, uma ética da felicidade, né? Todo mundo quanto mais você fazer as coisas, mais você vai atingir pela felicidade, né? E ele falou assim, essa felicidade está medida pelo guia da razão, mas essa guia da razão vai estar sempre constituindo as coisas, porque quanto mais você pensar as coisas, mais você vai alcançar. Mas aí, ser feliz? Quanto mais você fazer as coisas, mais felicidade vai te dar, entendeu? Você está agregando o valor de felicidade, mas ainda você é feliz. Tipo, ter felicidade é ser feliz? Tipo, igual o Guimarães Rosa mais pra frente. Felicidade se dá em origem de descuido. É verdade. Pra você ver. Já é uma bem diferença entre essas coisas. Mas mesmo assim, aí você ter o valor, mas o valor não vai te fazer chegar na coisa. Entendeu? Eu posso tentar, aí que você vê a questão da falência do Estado, como ele falava, o Estado já tenta fazer isso que todo mundo tem que ser igual, normatizar, porque todo mundo é igual, todo mundo pensa, todo mundo tem que agir assim, não. Tem que valorizar a singularidade de cada um, mas como é que cada um se porta a pensar a felicidade, a pensar a vida, a pensar a vontade dela mesmo, a pensar o que é belo para ela, de olhar, quadro bonito, música bonita, eu gosto dessa música. Eu não gosto. Tá bom, dá no mesmo, mas mesmo assim vai continuar a música sendo a música, não vai alterar em nada, e mesmo assim, o que vai motivar você a pensar o que é o belo? Entende? E aí, é essa questão que ele herda do budismo e do hinduísmo. Você tem que descobrir esse véu de Maia, né? Porque o véu de Maia é que te dá a garantia da ilusão, porque a ilusão te faz você ficar pensando o tempo todo nisso. E quanto mais você ficar pensando, porque você vai ficar no tempo remontando como é que foi feito, obedecendo aqueles princípios que ele falava, do princípio do espaço, do tempo e da causalidade. E quanto mais você ficar preso nisso, mais você vai ficar acessado nisso. E aí, que os budistas falam, que é justamente o primeiro preceito budista, é a impermanência, as coisas mudam. E nada se repete. Já começaram num preceito diferente. E aí se as coisas mudam, Dudu, como é possível? É por isso que um acha bonito, o outro não acha bonito. Eu estava olhando esse negócio também que aquilo que todo mundo, igual música, essas coisas de senso comum, seja cultura de massa, que diferem da bela arte. Que a bela arte tem a beleza em si,
que já é diferente desse senso comum. Mas a bela arte, como é que ela é pensada, né? O negócio é isso. Como é que é? Como é que eu penso? Não é o belo da arte. O belo na arte, não é o belo da arte, né? Porque justamente o belo da arte. Porque senão você estaria tratando a arte como um objeto. Exatamente. Né? Aí vem a objetivação da arte. A arte foi feita para isso, como você falou. Foi feita da função. Conformidades afins, como foi falado. É racional. Entendeu? Mas e aí como é que você vai pensar isso? Eu poderia dizer que ele rompe com a objetividade, o Schopenhauer, a objetividade do conhecimento, a objetividade... Não, cara, ele não rompe, ele pega isso e transmuta de outra forma, bota isso na vontade. Joga isso na vontade. Como é que você... Entendeu? Mas o... Dudu, para trabalhar isso com o aluno, nessa ótica... E a última é essa coisa de cultura do mar. Como eu discuti essa parte de belo, feio, não sei o que. Não, mas pensar assim, aquela coisa do Descartes, para discutir isso, pensar assim, aquela coisa que segue uma modernidade, né? Pensa no abusivo, né? Não trabalha com... Pensa assim, há pensamentos e há... Mas pensar no Schopenhauer, você pensa assim, há pensamentos e há pensamentos. Mas como é que você pensa isso, entendeu? Não é uma massificação. Aristóteles. O Aristóteles... Justamente, é uma tragédia. Quanto mais você tiver mais tragédia, você vai ter a catarse, né? Você vai se purificando e você vai atingindo as coisas de uma outra forma. Vão te tocando de outro jeito, né? Mas é interessante, parece que o Nietzsche, mesmo com esse pessimismo dele, ele fala que a arte é que tira o homem dessa coisa da vida. O Nietzsche pra mim não é pessimista, não. Não. Eu também acho umas coisas que... Eu acho o Nietzsche, inclusive, otimista. O Schopenhauer não, né? O Schopenhauer... Porque o Nietzsche, Dudu, ele, por mais que ele fale da desgraça que a razão é, por mais que ele fale da desgraça que a ciência é, e faça um livro, Gaia Ciência, para tentar sair dessa ciência tradicional, por mais que ele ache que o humano já deu, né? Ele escreve um livro Humano, Demasiado Humano, ele ainda pensa que é possível um além do homem. Pela arte. Pela arte. Pela arte. Entendeu? Isso não é pessimista. Não. Isso... Porque eu te vou dizer, a arte tira o homem dessa... Né, o mundo sem música. Não tem como. Seria uma coisa meio vazio, né? Falta alguma coisa ali que a arte vem e preencha. Sim. Tira da vida do cotidiano, né? É porque tem aquilo que a gente estava falando, né? Por conta da modernidade, ter todo aquele ímpeto da ciência, ímpeto do ser humano, confiança na razão, a gente tende a achar que tudo que vai contra nisso é pessimismo. Esse que é o problema. Não, é porque eles lá estavam otimistas demais. Entendeu? Sei lá, acho que existe uma grande diferença entre o Nietzsche e o Schopenhauer, por causa, não é a questão do otimismo e pessimismo, é como que eles encaram a pensar à vontade. O Schopenhauer faz um elogio totalmente à vontade. O Schopenhauer, a afirmação da vontade, né, é você afirmar justamente o poder do que a razão faz a pensar as coisas. E você está afirmando a razão. E o Nietzsche ele não quer afirmar a razão, ele quer afirmar a razão porque ele quer fazer com que haja a criação. Então Schopenhauer acaba afirmando uma razão que não é essa razão estratégica, instrumental, uma razão intuitiva, É uma razão que o mais... Nietzsche não quer afirmar. Não, porque a razão já está criando justamente, já está se direcionando a isso. Entendeu? O Nietzsche já está se direcionando a uma razão para chegar no nível técnico. E a vontade para o Nietzsche é vontade de poder. A vontade de poder de afirmação da vontade. Entendi. E afirmar a vontade, para Schopenhauer, é afirmar a razão. E afirmar a razão, você está afirmando a vontade, mas você está chegando às coisas como assim? Não está. Entendeu? Está entrando em choque. E esse conflito vai sempre existir. Enquanto existir vontade, vai existir esse conflito. Você tem que dispor da vontade. E aí como é que se dispõe da vontade? Sabe? A beleza, como é que tira esse cara? Sabe? E esse é um espanto mesmo. A filosofia te traz isso. Tem somente você te arrancar do Até porque a gente vive numa sociedade, né, que já é tão... A gente segue a massa sem perceber que nós estamos nela. Né? E aí ele também viveu isso. E aí você realmente conviver com isso aí tem que ser muito... Tá muito além, muito, sei lá, uma visão muito acima. Não existe natureza morta, né? Os caras pintavam
para reproduzir todo mundo, os crânios, flor, então, fruto, então, isso é uma natureza morta, isso não tem nada de vida. Então, para ele estar reproduzindo isso para quê? Qual a necessidade? A vida é movimento, a vida é vida. Então, eu tenho que reproduzir a vida como ela é. Mas como é que eu vou reproduzir a vida como ela é? Na arte. Pela minha razão. Sabe? Que a minha razão vai dar conta disso. A minha vontade já chega nisso, mas eu não consigo chegar nela ainda. Como é que... Você ainda não consegue o total. Total, exatamente. Agora eu vou fazer mais. Ai.